Saudações e votos de um bom dia a todos aqueles que me escutam. Hoje é o primeiro dia da terceira semana de Quaresma. Hoje a reflexão que nós trazemos irá incidir sobre aquele malfeitor que ladeava Jesus e que pouco antes a sua morte, ele recebeu como recompensa estar, mesmo naquele dia, no paraíso, junto com Jesus. Oremos para que o Espírito Santo nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de refletirmos hoje, terceira semana de Quaresma, em torno de um acontecimento importante que é o da salvação do malfeitor que se encontrava crucificado junto a Jesus. Sendo que o período de Quaresma é um momento de reflexão e conversão, decidimos, a partir deste homem que se converte minutos antes da sua morte, refletir e inspirarmos nele com vista a que possamos ganhar os benefícios de uma convivência sã no paraíso junto com Jesus o Mestre. Oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto sobre o qual irá incidir a nossa reflexão será extraído no Novo Testamento, no Evangelho segundo Lucas, capítulos 23, versículos 39 a 43. O irmão, de onde estiver me ouvindo, poderá também abrir a sua Bíblia para que juntos possamos ler e refletir. Passo a ler. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Amém. Conforme havíamos feito menção no início, dizíamos que hoje, segunda-feira, entramos na terceira semana de Quaresma. Gostaríamos, antes de juntos compreendermos, afinal, o que é isto de Quaresma? Pois só desta forma melhor poderemos compreender os eventos característicos deste período. A Quaresma é a designação do período de 40 dias que antecedem a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo. Durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos dedicam-se à reflexão e à conversão espiritual. Normalmente, se recolhe a oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz.
Na Bíblia, o número 40 é frequentemente citado para representar períodos de 40 dias ou 40 anos que antecedem ou marcam fatos importantes. Alguns exemplos mais conhecidos são 40 dias do dilúvio da Arca de Noé, 40 dias de Moisés no Monte Sinaí, 40 dias de Jesus no deserto antes do início do seu ministério, 40 dias ou 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto. Cerca de 200 anos após o nascimento de Cristo, os cristãos começaram a preparar a festa da Páscoa com 3 dias de oração, meditação e jejum. Por volta do ano 350 depois de Cristo, a igreja estendeu o tempo de preparação para 40 dias e foi desta forma que o período que hoje chamamos de Quaresma surgiu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. As palavras lembra-te de mim quando entrares no teu reino foram proferidas por um dos que condenado estava com Jesus. E foi a partir desta manifestação própria do malfeitor que Jesus declara: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Segundo a tradição católica milenar, os 2 malfeitores que se encontravam pregados na cruz, um à direita e outro à esquerda de Jesus, são nominados um por Dimas e o outro por Simas. Sabe-se também que os dois eram ladrões, extremamente perigosos, o que nos prova que eram pessoas, ou que se tratava de pessoas extremamente perigosas, é o fato de terem sido punidos ou condenados com a pena de morte de cruz, cuja mesma no Império Romano destinava-se aos piores malfeitores da época. Lucas, onde nós extraímos este breve trecho sobre o qual iremos refletir, é um livro de autoria de Lucas. Lucas era um indivíduo de nacionalidade assíria antioquina. E Lucas, depois de ter investigado de forma aturada sobre os fatos de Jesus Cristo, ele escreveu 2 livros, dos quais um que é conhecido pelo seu próprio nome, Lucas, e o outro, Atos dos Apóstolos, e decidiu oferecê-los a seu amigo Teófilo. No presente trecho que nós acabamos de ler, o escritor fala-nos dos últimos momentos de Jesus, que consistem em pregação na cruz junto com 2 malfeitores
que também haviam sido ou haviam merecido a mesma condenação de Jesus. Ora, neste breve trecho, nós encontramos algo interessante, bastante interessante, que Jesus faz. Primeiro, gostaria de lembrar que Jesus encontrava-se em agonia. Jesus encontrava-se em dores por causa do estado em que ele se encontrava. E durante esse período, as multidões assistiam à agonia de Jesus, o que de certa forma aumentava a dor que ele sentia. No entanto, é neste momento ímpar de agonia de Jesus Cristo que faz uma declaração que se pode considerar como uma declaração de perdão a um dos malfeitores que se encontrava pendurado na cruz ao lado de Jesus. A partir das escrituras que nós examinamos há bocado, poderemos encontrar 3 elementos importantes pelos quais Jesus tomou a atitude de administrar e dar garantias de que ele estaria junto com ele no paraíso. A primeira é que o malfeitor reconheceu o seu próprio pecado. E passo a citar o trecho sobre o qual temos o testemunho deste ato de reconhecimento. Diz: para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras, como podemos confirmar em Lucas 23, versículos 41a. A segunda das 3 que eu fiz referência é que o malfeitor reconheceu que Jesus não merecia morrer, pois este não havia praticado nenhum mal que merecesse a condenação pela cruz, conforme dizia no início, que os que eram condenados pela cruz eram aqueles malfeitores com pena, portanto, de morte, mas que tinham cometido pecados extravagantes. Podemos conferir também no mesmo livro de Lucas, no capítulo 23, versículos 41b. E a terceira razão para a qual Jesus deu promessas de estar junto no paraíso e sinônimo de administração de perdão para este malfeitor é que ele reconheceu a Jesus como rei, reconheceu a Jesus como Senhor, o que atesta é o que o malfeitor diz no capítulo 23, no versículos 42, quando ele declara o senhorio de Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por conta dessas 3 atitudes, o malfeitor, cuja tradição o nomina como Dimas, teve a permissão de entrar no reino de Deus, através de uma declaração expressa por Jesus em agonia na cruz, que passo a citar: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, conforme Lucas 23, 43. Dimas arrependeu-se
no momento derradeiro da agonia e da morte. E é neste momento derradeiro de sua vida que Dimas ganha um troféu de merecer ser chamado também Filho de Deus a partir da promessa que Jesus o dá, segundo a qual junto com ele estará no paraíso. Prezado irmão em Cristo, acabamos de dizer há bem bocado que hoje estamos a entrar na terceira semana de Quaresma, o que corresponde ao momento de reflexão e de conversão. É também chamado para se converter a Cristo, bastando para o efeito reconhecer que Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor. A partir daí, passarás a merecer de todas as bênçãos reservadas para o Filho, ou para os que amam a Deus e os que reconhecem a Jesus como Senhor, à semelhança daquele malfeitor que, junto com Jesus, foi pregado na cruz. Que Deus da graça permita que este momento de reflexão e de conversão espiritual nos transformemos cada dia até chegarmos à grande celebração da Páscoa, onde cantaremos, jubilaremos pelo fato do Cordeiro que tira pecado ter morrido na cruz para a salvação dos nossos pecados. Amém.